Olá, pessoal, bom dia. Bom Vamos dia. dar início, então, aqui no dia 3/11 de 2021, o nosso ciclo de toxicologia clínica, que vai abordar o tema, então, acidente escorpiônico, diagnóstico, estadiamento e conduta terapêutica. Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos os presentes e agradecer à doutora Palmira Cubo pela sua disponibilidade em ministrar essa temática da sua expertise. Como informes, não deixe de registrar a presença de vocês na sessão, inserindo o código de presença que será disponibilizado ao final da fala da doutora Palmira. Qualquer dúvida, sugestões, críticas ao SIG Toxicologia Clínica, vocês podem escrever para camiloguidoni@uel.br. Tá? Durante a fala da doutora Palmira, podem escrever as dúvidas, considerações no chat, que aí ao final a gente passa para discutir. Gostaria de enfatizar que as lives são promovidas pelo SIG Toxicologia Clínica, via RUT, Rede Universitária de Telemedicina, que estimula essa integração e colaboração entre profissionais de saúde. A doutora Palmira ela é professora assistente doutor do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ela tem experiência na área de medicina, com ênfase em pediatria geral, emergências pediátricas e toxicologia clínica, atuando em intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos. Doutora Palmira, muito obrigado pelo seu aceite, por participar conosco desse SIG, mesmo com o problema de saúde que vem apresentando, manter-se disponível para nos ajudar e compartilhar esse conhecimento tão amplo que a senhora tem no referente ao acidente escorpiônico. Estamos muito felizes da sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, de poder dividir com vocês aí o que a gente faz aqui em Ribeirão Preto. Não é nada de novo, né, mas até então, assim, está dando mais ou menos certo o que a gente faz aqui. Então, vamos lá. Podemos começar. Bom, então, os escorpiões de interesse médico no Brasil são o Titus ferrulatus, que é o mais importante, o que causa mais acidentes, né? O Titus baiensis, que também é importante, já teve óbitos com eles, agora aqui nós nem temos mais. Titus stigmurus, que é o do Nordeste, próximo. O Titus obscurus, que eu vou falar um pouquinho só, porque eu não conheço, assim, ele é lá do Pará, de Santarém, né? Aqui é da Bacia Amazônica. O Titus metuendus, eu nunca vi assim, eu vi um caso de óbito, né, no congresso uma vez lá atrás, nunca mais vi, mas falam que lá ele é muito importante lá na Amazônia. Esse Títio strandi e esse apiacas também são escorpiões mais ou menos recentes, né, de 2, 3 anos para cá, que também são lá da Bacia Amazônica e que são mais ou menos parecido aí com o Titus obscuros aí, que dá uma semiologia assim diferente das nossas aqui do Sudeste aí. Próximo. Então, aqui só para mostrar os escorpiãozinhos para vocês aí, né? A carapaça, o tronco, a cauda. Mostrar o espinhinho aí, que está, né, sobre o telson aí, sobre o ferrão. Então, todos os escorpiões com esse espinhinho aí, eles são possivelmente venenosos. Aqui embaixo é para mostrar para vocês. Eu não estou mostrando porque minha mão está prejudicada aí de mexer. O de baixo aí seria o Titius botriurus aí, né? Então ele não tem, mostrando para vocês aqui mais perto, ele não tem o ferrãozinho, né? O espinhinho. E ali como que se tira lá o veneno do escorpião. Pronto. Próximo. Bom, a toxina escorpiônica, ela desencadeia efeitos complexos nos canais de sódio, produzindo despolarização das terminações nervosas pós-ganglionares do sistema nervoso simpático, parasimpático e da medula subadrenal, entre outros, né, causando liberação imediata de neurotransmissores, principalmente de acetilcolina e noradrenalina.
A liberação desses mediadores é o ponto de partida para a cadeia de eventos que constituem o envenenamento, desencadeando manifestações clínicas em vários sistemas do organismo que, dependendo da intensidade, podem levar ao choque cardiogênico, edema pulmonar e óbito dos pacientes, principalmente as nossas crianças aí. Próximo. Já há algum tempo tem sido muito discutido o papel de mediadores da inflamação na contribuição para a gravidade do acidente escorpiônico, uma vez que ocorre liberação de citocinas pró-inflamatórias e outros mediadores, tanto em nível experimental quanto em humanos. Em artigo publicado no final de 2020, os autores chegaram à conclusão, após vários ensaios moleculares, que existe uma relação direta entre o processo inflamatório, ativação neuronal, disfunção cardíaca e mortalidade induzida pelo envenenamento, envolvendo a interleucina 1R e a prostaglandina 2, e o sistema parasimpático em camundongos, e apresentam uma proposta terapêutica em complementação ao antiveneno. Eu deixei aqui para vocês verem aí de onde saiu, né, esse artigo aí, da Nature. Próximo. Bom, então os neurotransmissores, os principais aí que a gente acha que, né, que são responsáveis pelo desencadear aí do envenenamento, eles têm às vezes não, quase sempre ações antagônicas. Então, a catecolamina produz midríase, acetilcolina miose. A catecolamina aumenta a frequência, aumenta a PA, do lado de cá diminui. A arritmia cardíaca, tanto a catecolamina quanto a acetilcolina pode dar. Um dá vasoconstrição, outro vasodilatação. Aqui do lado de cá, sudorese, aumento da frequência respiratória, agitação e aumento desses exames de laboratório aí, glicemia, leucocitose e potássio, né? Do lado de cá, a gente vê que a acetilcolina aumenta todas as secreções, né? Desde a lágrima, da saliva, da intestinal, né? Estômago, tudo. Ela provoca broncoconstrição, priapismo e amilase, aumento do amilase, mas esse aumento do amilase, ele não é assim regrado, né? Todos têm, alguns têm, né? Outros não. Enquanto que a glicemia, a leucocitose e potássio, todos os casos graves, eles vão apresentar alteração, né? Logo na chegada aí do paciente aí. Próximo. Então, como que nós vamos trabalhar aí, né, para a classificação do escorpionismo? Então, tudo assim é em relação à intensidade das manifestações que vão aparecer. Então, na verdade, quando o paciente chega, ele vai ter alguma daquelas, se ele for picado, né, mesmo que seja leve, ele vai ter alguma daquelas alterações lá que eu falei para vocês, né? Então, dependendo assim da intensidade, nós vamos classificar. Então, a maioria dos casos, mais de 87%, 88%, são de acidentes leves. Então, o que o paciente com acidente leve vai apresentar? Dor local, de intensidade variável, né? Cada um de nós tem recebe a dor de um jeito, né? Tem parestesia, né? E aí ele vai ter taquicardia e agitação. Essa taquicardia e agitação, a gente não valoriza muito, né? Se não tem outras coisas, porque ela pode ser só pela dor. Então, é isso que ele vai ter. Não vai vomitar, não vai ter nada. Então, no local da picada, o que nós vamos encontrar? Se ele chega rápido, você vai ver um pontinho de inoculação e um eritema ao redor. Pode ver frialdade no local, sudorese e a hiperemia. Então, o que nós fazemos com esse paciente? Você vai tentar aliviar a dor, né?
Então, a dor, às vezes, assim, é muito intensa e você tem que fazer mais que um analgésico, mais que um anestésico aí. A gente aqui usa as coisas comuns, aí lá no Butantan, eles usam uma compressa de água morna que no nosso hospital a gente não tem utilizado. Quando a gente começou com o escorpionismo lá atrás, a gente deixava esses pacientes todos em observação 12 horas. Depois a gente foi aprendendo, né, que o leve não tem muito problema. Então, passamos para 6. Aí agora falaram que é para passar para 2. Eu deixei 3 a 4, porque eu acho que é uma segurança. Mas, na verdade, o escorpionismo, assim, ele tem assim, quando ele chega leve, ele já fica leve. Se ele chega moderado, ele fica moderado, e se ele chega grave, não tem dúvida, é grave mesmo, vocês vão reconhecer na hora aí, né? Ele não vai progredindo do leve para o moderado e do moderado para o grave, né? Próximo. Então, aqui está, não dá para mostrar para vocês, mas tem aqui um dedinho aqui que está mais vermelhinho, né? Que é onde foi a picada, no pezinho. Aqui a coxa, dá para a gente ver já um eritema, né? A coxa do nenê. E aqui no último slide, aqui é o que a gente faz, às vezes, na maioria das vezes, né? A infiltração ou os anestésicos e analgésicos aí, tá? Próximo. Bom, o que é um acidente moderado? Ele já está a dor local, da mesma coisa, cada um tem sua sensibilidade, alguns episódios de vômitos, não muitos, né? E algumas manifestações sistêmicas isoladas e de pequena intensidade. Sudorese, pode ter uma cialorreia, taquipneia, agitação, aumenta a PA, aumenta a frequência cardíaca aí. Então, eu acho assim, o escorpião, na verdade, ele tem muito a ver assim, com uma reação adrenérgica, né? Que vai dar agitação, vai dar taquipneia, vai dar aumento da pressão, vai dar taquicardia. Então, o que a gente... Só a cialorreia que não vai dar, eu acho, né? Sudorese, fica nervoso. Então, o que nós fazemos? A gente alivia a dor também, analgésicos e usa anestésicos locais, soroterapia em todas as crianças até 10 anos, e em crianças maiores e adultos. Pessoal, só um momento que acho que a internet da doutora Palmira teve um probleminha lá.
Deu certo? Doutor Palmeira, agora tô te vendo aí. Eu tô no celular, mas tá tudo bem, pode ser, né? Pode, Meu computador não quer saber de nada. Pode continuar? pode sim. A senhora consegue aumentar o volume do seu celular um pouquinho só? Tá bom assim? Acho que melhorou um pouquinho, mas eu acho que é o máximo que você consegue. É. A senhora parou quando você falou em soroterapia em todos os crianças de 10 anos. Daí foi onde você caiu aí. Isso, foi, ó. Então, mas agora no computador eu não consigo, então eu vou falar por aqui mesmo, ó. Pode ser, sem problemas. Então tá, então eu parei aqui. Nas crianças menores e adultos, tratar primeiro a dor. Não havendo melhor, indicar soroterapia, né? Estava aqui, não foi? Não paramos Hein? aí. Tá, então esses pacientes aí tem que ficar em observação hospitalar. Próximo, então. Desculpa, viu? Não é culpa minha. Sem problemas, doutora Palmeira. Pode ficar tranquilo, acontece. Bom, acidente grave. Então, esse acidente grave aqui não tem dúvida nenhuma, né? O leve e o grave não tem problema. Então, para vocês fazer o diagnóstico. Então, a dor. A dor, ela pode estar presente ou ausente, mas geralmente ela está ausente porque quando a criança chega, ela chega grave, ela já está assim, sem condição de falar se tem dor, se não tem. Então, o que ela apresenta? Náuseas e vômitos profusos, cialorreia, lacrimejamento, tudo profuso aí. Sudorese intensa, frialdade, hipotermia, pode apresentar priapismo, menino, né? Alteração dos ritmos cardíaco e respiratório, aumento ou diminuição da pressão, né? Aumento ou diminuição da frequência cardíaca, agitação intensa, sonolência e torpor. Então, esse caso aí já está escancarado aí, né? Que é o grave mesmo. Então, sempre que vomita muito, é sinal premonitório de paciente grave aí. Então, o que nós temos que fazer? Se ele tiver com dor, nós vamos tratar, senão nós já vamos né, deixar correr com soro e tudo, né? Então, a soroterapia é indicada para todos os pacientes, e se esse paciente continuar vomitando depois do soro, a gente acaba dando medicação para vômito aí, né? Para não piorar um pouco a situação. E esse paciente, ele tem que ficar sob monitorização cardiorrespiratória contínua. Próximo. Então, os acidentes graves, o que eles podem acontecer? Eles podem evoluir para insuficiência cardíaca, edema pulmonar, choque, arritmias e óbito, né? E às vezes chega um que é grave e que de repente ele chegou bem cedinho aí, que às vezes ele não sai com nada, né? Ele melhora mesmo. Então, esses pacientes graves, eles têm todas essas alterações laboratoriais. Sempre assim, ó, a glicemia, potássio e leucocitose são na hora, assim, que definiu o que é grave aí, né? Então, a gente tem jeito, assim, no possível, de você fazer uma glicemia para você ver se está alterada, né? No momento, se tiver dúvida. Então, pode aumentar a amilase, tem alteração da gasometria, alteração do lactato, alteração de todas as enzimas cardíacas aí, CKMB, LDH, TGOS, tem até aumento de CPK, né? Troponina, o ProBNP, vai ter alterações de eco, eletro, pode ter edema agudo aí, e tem alterações na cintilografia e também na ressonância magnética aí, né? Então, esses casos, na verdade, isso daí é mais grave mesmo, então, né? Então, assim, as manifestações do moderado e do grave são reversíveis dentro de 5 a 7 dias. Próximo. Bom, então, o que acontece no coração aí, né? No escorpionismo? Então, existe essa descarga de catecolaminas. Então, existem os efeitos inotrópicos e hemodinâmicos que vão levar à hipóxia, a lesão celular
vasoconstrição da microcirculação e o espasmo coronariano. Eu coloquei aqui as citocinas, né, por causa da inflamação, e esse efeito tóxico do veneno, que todo mundo fala que tem, ele me incomoda um pouco, porque, na verdade, outras situações relacionadas com o aumento de catecolaminas exógenas ou endógenas cursam com quadro clínico e laboratorial semelhante ao escorpionismo. Feocromocitoma dá tudo isso, hemorragia subaracnoidea dá tudo isso, a síndrome de Takotsubo dá tudo isso, excesso de catecolaminas exógenas, como por exemplo a efedrina, às vezes dá tudo igual. Então, eu não acho assim que o veneno que vai entrar no coração e fazer esse estrago tudo aí, não. É a minha opinião aí. Próximo. Bom, aqui para mostrar para vocês nos raios-x de mão, né? Que a gente tem vários tipos aí. Então, aqui em cima a gente tem um que tem o edema aqui mais do lado direito, né? Do lado de... Doutora Palmira? Aqui do lado de cá, ele tem um edema mais inferior, né? No médio inferior. Palmira, você me ouve? Um lado só, né? Então, essa menininha aqui, tadinha, ela chegou pra gente assim. Doutora Palmira, você me ouve? Que é escorpião, você vai achar que é uma pneumonia, né? No dia seguinte ela já tinha melhorado. Aí. Doutora Palmira, você me ouve? Você me ouve, Palmira? Ruim, oi? Você me ouve? É? O seu áudio tá cortando, talvez então, a posição do seu... Aqui, a minha internet tá ruim, nunca aconteceu isso. É a internet que tá ruim, até do celular, né? A senhora consegue tirar da rede da sua casa e deixar na internet da sua operadora, talvez melhore. Mas tá como? Ela tá na internet da operadora minha. Da operadora? Ah, do celular, você fala? É, a internet do celular. Vê se melhora. Ah, eu não sei fazer isso. Deixa eu ver. Teria que em ajustes. A senhora sabe onde fica o ajustes aí? Ajustes do celular? Ajuste do seu celular, isso. Eu saio daqui, né? Isso. Teria um ajuste do celular e desligar o Wi-Fi do seu celular. Tá. Daí você vai ficar conectada na internet do celular e não da sua casa. Desligar o Wi-Fi. Professor Camilo, talvez se ela fechar só a imagem já resolva. Resolva? Tá. Doutora Palmira? Oi. Talvez feche a câmera, então, da senhora, a imagem. Talvez, fechando a imagem, haja uma melhora no seu áudio. Camilo? Pode falar. Fazer dado celular, você falou? Ah, melhorou agora. Pode falar. Eu estou no ajuste. Isso. O que você quer que eu faça? Então, assim também melhorou seu áudio dessa forma aí. Continue falando, só para a gente ver se vai continuar melhor. Agora eu vou achar lá, né? Pode desligar a sua câmera, porque sem a câmera eu acho que vai ficar melhor seu áudio. Pronto. Tá bom? Desse jeito. Fala, por favor, só para ouvir. Então, tá bom. Então, esses aí são os tipos de raio-x que a gente pode observar, né? Próximo. Então, aqui são os eletros, né? Também para mostrar para vocês. Então, esse aqui é um eletro de uma paciente na chegada, mostrando aí um monte de
extracístolos, né? Um eletro bem comprometido. E o que pode acontecer no eletro? Ele é igual ao infarto. Então, arritmias, taquicardia sinusal, infra e supradesnivelamento, alteração da onda T, presença da onda Q, prolongação do QTC, presença de onda U. Próximo. Então, essa criança, a gente não fez nada para isso, né? A gente fez o soro e depois de 7 horas após o soro, ela estava com esse eletro que não estava normal, mas tinha sumido todas as coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ir fazendo as coisas aí, querendo já tratar tudo de uma vez. Tem que dar um tempo aí, né? Para ver o que vai acontecer. Próximo. Aqui também uma outra criancinha que chegou já com esse eletro, né? Na chegada, bem comprometido também, tudo alterado. Se você mostrar isso aqui para o cardiologista, ele vai querer tratar como infarto. Próximo. Aqui um caso assim bem diferente, uma criança grave, que chegou grave, ela chegou a melhorar. Depois de 36 horas, ela apareceu com essa arritmia. Eu não acreditava que era arritmia. Eu falei para fazer não sei quantos mil eletros, mas era isso aí mesmo. Quer dizer, depois de 36 horas, aconteceu isso daí, ela teve que ir para a CTI, medicou e deu tudo certo. Próximo. E esse eletro aqui é de uma paciente adulta, né, que foi picada, ela não viu o escorpião, mas ela estava passando perto de um bueiro, era noite, estava voltando para casa, e ela se comportou assim, era de Altinópolis, Jardinópolis, que é perto daqui da cidade, e ela se comportou como criança, né? Teve tudo que ela tinha direito, edema agudo, todas as coisas aí. Tá? Próximo. Aqui para mostrar para vocês o eletro. Então, as alterações que podem dar são a cinesia do septo e paredes do ventrículo, diminuição da fração de ejeção, encurtamento das fibras, regurgitação mitral e dilatação das câmaras cardíacas. Aí, não sei se para você está dando para ver, o meu celular é pequenininho, a gente vê assim a sístole em 2 momentos, né? Então, o que você vê é que o diâmetro aí do ventrículo esquerdo, ele em 7 dias, ele melhorou, né? Então, assim, é uma coisa reversível. Próximo. Aqui, é assim, lá atrás também, a gente queria saber o que acontecia com o coração para acontecer tudo isso e voltar. Então, a gente fez um trabalho aí com 12 crianças graves e fez a cintilografia. Cintilografia e depois junto com, né, o eletro também. Então, o que nós vimos? Que as as áreas, assim, cada primeira camadinha de cima é quando a criança estava ruim. Na camadinha de baixo, essa aqui é uma criança só. São as coisas do coração. Na de baixo é quando ele já melhorou. O que a gente vê? Que o comportamento do eco é igualzinho à alteração da perfusão. Então, realmente, tem um negócio, né, bem grave no coração, quer dizer, mas que também reverte. Então, o eletro, o eco, ele bate com a coisa da perfusão, né, da cintilografia. Próximo. Aqui, então, aqui é esse títios obscuros, né, que eu nunca fui apresentada assim ao vivo para ele, mas é um escorpião lá do norte, lá do Pará, da Amazônia, também que o títios obscuros. Aí o que acontece com ele? Ele tem uma coisa diferente do nosso, ele não tem as alterações de simpático e parasimpático, ele vai mais para o lado de sistema nervoso aí, ele dá um monte de coisa, choque, um monte de coisa diferente aí. Então, isso aí, até o Pardal deu uma aulinha lá na rede Vital Brasil, e queixando aí de que ele não adianta dar o soro para esses títulos obscuros, porque ele não está dentro da cadeia de você fazer só o títulos vaienses e os títulos cerulatos, os obscuros não está, né? Mas ele dá um quadro mais para neurológico, né? Tremores,
chega a dar até rabdomiólise, né, de tanto tremor. Então é esse daí, só para dizer que esse daí, esse e aqueles dois que eu mostrei lá no começo, são mais ou menos parecidos, diferente do nosso daí do Sudeste. Pronto. Bom, então tratamento do escorpionismo inicial. O que nós vamos fazer? Aliviador, né? Com os analgésicos, aí estão descritos quais. Ou fazer bloqueio, ou fazer bloqueio com infiltração local. Aí também estão as doses direitinho. Aqui está pequenininho meu celular, eu não consigo ver muito bem. O soro, né? 3 ou 6 ampolas. E se os vômitos persistirem após o soro, a gente faz antiemético aí, né? Próximo. Bom, aí vem as coisas mais importantes, né? O balanço hídrico, ele tem que ser rigoroso. Evitar bolo de soro fisiológico, mas também evitar hipovolemia. Sempre a gente tem que lembrar que a criança, quando ela chega, ela está muito feia, ela parece desidratada. Então, mas mesmo assim, você não tem que fazer expansão grande, você tem que fazer uma expansão mais regular, aí 5 ml, né, em 20 e 30 minutos. A hiperpotassemia, a hiperglicemia e os distúrbios ácido-básicos, eles se recuperam sozinhos, nada da gente querer também ficar tratando, fazer muita coisa, porque aí você joga líquido. Então, a gente tem que ir assim com mais cuidado, né? Não deixar de fazer, mas se for preciso mesmo, você faz, mas vamos esperar um pouquinho. A hipertensão, nunca precisei, a gente nunca precisou tratar da remédio para hipertensão, porque depois do soro ela melhora, né? Como também melhora a hiperpotassemia, a hiperglicemia e tudo. E a monitorização, nós temos que ter esse paciente sob monitorização cardiorrespiratória contínua, fazer eletro e fazer as dosagens laboratoriais sequenciais. Senão você perde todo o resultado aí, né? Próximo. Então, aqui eu não vou ler tudo, porque assim, é o tratamento de suporte que a gente usa lá no CTI, né? As drogas deles lá, eu pedi para eles me falarem. Então, isso aí eu não vocês leem aí. Então, administrar oxigênio, suporte ventilatório, a intubação, né, precoce, se for preciso. E aí, se tiver pressão baixa ou pressão alta, são essas drogas aí que o pessoal trabalha com elas aí. Próximo. Bom, não administrar, importantíssimo, não administrar diuréticos a pacientes com instabilidade hemodinâmica e ou sinais de choque. O uso de diurético ele é indicado em pacientes com edema pulmonar ou congestão venosa sistêmica, né? Mas deve ser administrado só depois que você restaurar a perfusão sistêmica e a normalização da pressão arterial. E os casos graves, todo mundo sabe, tem que ir mesmo para o CTI. Próximo. O tratamento específico, soro antiescorpiônico ou antiaracnídico, caso moderado, 3 ampolas, casos graves, 6 ampolas. Essa alteração aí foi feita, né? Não, peraí. Isso aí foi feito em 2014. Nos casos moderados, e o soro, ele deve ser feito em crianças até 10 anos. Nas crianças maiores, eu já tinha falado, e nos adultos, pode-se medicar a dor e deixar os pacientes em observação durante pelo menos umas 20 a 30 minutos. Se a dor melhorar, provavelmente você não precisa fazer o soro. Se não, né, se ele continuar, se a dor melhorar, aliás, e se ele mantiver os sintomas que ele está tendo, está taquicárdico ainda,
está lá agitado, a gente faz o soro também, né? Então, ele fica lá em observação até a gente ter certeza que não vai ter nada. Nos casos graves, o soro está indicado em todos os pacientes, né, o mais rapidamente possível, e ele foi alterado em essa documentação dos 10 anos, porque a gente lá em Ribeirão, pelo menos, a gente usava sempre que dava o soro até 7 anos, mas aí a gente mudou em 2019, que é para 10 anos mesmo. Acima de 10 anos, você pode esperar um pouquinho, o moderado, né? Pronto. Bom, como a gente vai saber se um paciente com escorpionismo grave vai evoluir para insuficiência cardíaca e edema pulmonar quando já não chega assim? Muitas vezes, com essa história de CTI, de fazer bolo, as crianças, às vezes, já chegam assim, já com edema agudo importante, às vezes, viu? Então, por isso que tem que tomar cuidado com o líquido. Então, é aquele paciente que, após o soro, ele melhora de toda a sintomatologia geral. Ele para de suar, ele para de ter todas as manifestações que não são dos mediadores aí, né? Mas ele pode evoluir nas primeiras horas com aumento da frequência cardíaca e frequência respiratória progressivamente, com ou sem dependência de O2. Então, nós temos que ficar monitorando esse paciente, porque ele fica umas horas boas e depois, se você largar aí de olhar, é perigoso. Por isso, o paciente tem necessidade dessa monitorização contínua nas primeiras 24 horas, mesmo aquele que recebeu o soro em tempo hábil. Mas aquele meu outro lá, com 36, ele também ficou ruim. Esses pacientes, com certeza, eles vão apresentar alterações laboratoriais em relação às enzimas cardíacas, de eletro e ecocardiograma. Que mais? Pronto. Como a gente vai saber, então... já falei, né? Então, em relação ao eco, as alterações podem ser mínimas, né? Com fração de ejeção bem próxima de 50, né? Que é o normal. E alterações de mobilidade apenas em alguns segmentos. Quem primeiro sofre é o septo intraventricular, né? Ou podem ser mais severas com graus variados de diminuição da frequência da fração de ejeção e apresentando hipocinesia ou apresentando acinesia difusa. Ou o paciente pode evoluir para uma maior gravidade, com insuficiência cardíaca, com ou sem edema pulmonar, associado ou não a choque cardiogênico, tá? Então, esse paciente, mas ele já deve estar no CTI mesmo, tá? Pronto. Então, aqui um aviso para os colegas do atendimento inicial às vítimas do escorpionismo extra-hospitalar, que não estão em postinho, né? Então, é de extrema importância o reconhecimento da gravidade do envenenamento pelos profissionais que prestam o primeiro atendimento ao paciente, principalmente se ele chega logo após o acidente, né, para eles, né? Então, nunca dispensar ele rapidamente. Eu já vi pacientes assim que chegam em casa tem que voltar porque começou a passar mal, né? Porque chega muito rápido. Medicar a dor e deixar o paciente, mesmo que ele não tenha nada lá, você deixa um pouquinho lá em algumas horas. A gravidade do envenenamento geralmente se manifesta dentro das 2 primeiras horas do acidente, inclusive a agressão cardíaca. Ou seja, o paciente grave, ele já chega grave, né? Iniciando com inúmeros episódios de vômitos e evoluindo rapidamente com as manifestações sistêmicas. Próximo. Então, nos casos graves, muito cuidado com as expansões salinas, né? Então, a criança parece muito desidratada, uso de medicações, entre elas os antieméticos, deve-se medicar a dor, avaliar a oximetria de pulso, para esses pacientes dos postinhos, né? Se necessário, instalar um acesso venoso, sendo a prioridade absoluta a rapidez no encaminhamento para hospitais que
possuem soro antiveneno. Então, assim, tem um livro que eu sempre falo aí para as aulinhas, né, que é de 1938, que eles falam tudo isso que acontece mesmo, né, do tempo da gravidade e tal. Então, o que eles falam também? Ora, não se pode saber em qualquer fase, né, o tom R, não se pode saber em qualquer fase da intoxicação acidental qual foi a dose do veneno inoculado. Não pode, por isso, não se pode prever se seu desfecho será ou não fatal. Então, assim, o escorpião é uma coisa muito difícil, porque às vezes ele surpreende a gente. Você acha que está indo tudo bem e o negócio vira. Então, assim, é muito difícil mesmo. É uma criança que merece todos os cuidados e mais um pouco. Próximo. E aqui a prevenção, né? Observar roupas e calçados, tampa-ralo, erradicar barata, limpeza de terreno baldio, manter galinhas ao redor da casa, evitar fresta, evitar entulho e madeiras e tijolos. Geralmente eu acho assim, que as pessoas vão fazer isso depois que foi picado, porque eu acho que ninguém faz, né? Ninguém tem muito cuidado com isso, não. Pronto. Era isso que eu tinha que falar, meio esquisito, mas deu para falar. Obrigado, Palmira. Mesmo depois que caiu a internet, ficou um pouquinho ruim o áudio, mas depois melhorou. Agora no finalzinho voltou a ficar ruim, mas deu para Não sei acompanhar. Tá difícil aqui, viu? Olha, nunca aconteceu, viu? É assim mesmo. Noite que estava meio esquisito. É assim mesmo. Quando a gente precisa. Ah, meu Deus do céu, é só você ficar com medo que vai dar errado, dá. É assim mesmo, é lei de Murphy, né? Quando a gente acha que precisa, vai lá e acontece. Mas mais ou menos deu para acompanhar. Teve alguns momentos que estava meio ruim, eu parei você corrigiu. Agora no finalzinho voltou a ficar ruimzinho, mas nos últimos 2, 3 slides finais, tá? Tá bom. Mas é um assunto muito importante, Palmira. Eu acho que é um acidente escorpiônico hoje, como todos já sabem, né? Já se ultrapassou, o escorpião hoje é o animal peçonhento que causa maior número de mortes, né? Ultrapassou as serpentes, né? Em número de óbitos. 140 mil, parece, já. Então, e a gente não vê perspectiva de redução, pelo contrário, né? A gente vê perspectiva de aumento dessa situação, e aí é um assunto que todos os profissionais que estão aqui acham muito importante, e é importante a gente ouvir especialistas como você. A doutora Soni, do Espírito Santo, ela perguntou uma situação para você. A indicação de soroterapia em casos moderados, abaixo de 10 anos, é em situações pontuais ou é unanimidade? Não, é unanimidade. Pelo menos em São Paulo. Tá. Porque eu fazia até 7, para todo mundo. Né? Que era o que dava o manual lá do Butantan, era isso que era feito. A gente tratava com soro até 7 anos. Aí em São Paulo, em 2019, teve muito óbito, eles fizeram lá um trabalho e viram que os acidentes eram assim, mais comuns em crianças até 10 anos. Então, até 10 anos, até o moderado trata. Obrigado. Eu observei isso aqui também, que tem passado dos 7 anos, essa faixa etária de 8, 9 e 10, realmente é uma faixa etária que tem evoluído para casos desfavoráveis. Excelente observação para a gente. E, doutora Palmira, o que eu observo também é o seguinte, eu acho que assim, o quadro leve, ele acaba sendo bastante clássico, né? E o quadro grave também, como você muito bem colocou, né? Ele acaba sendo bem, na maioria dos casos, já também bem presente, assim. A dificuldade de todos os profissionais acaba se dando quando o paciente fica naquele limbo ali, se não sabe se é leve, não sabe se é moderado, e fica com essa dificuldade, assim. Você tem alguma coisa assim prática do seu dia a dia, algo que que você observa mais, assim, para estadiar um quadro como moderado e aí dessa forma já
indicar o soro antiveneno? Então, é aquilo que eu falei para você, ele tem que ter algumas coisas dos mediadores, né? Porque eu insisto assim, que se você for picado por escorpião, você vai ter, com certeza, você vai ficar agitado, você vai ter aumento da pressão, pode suar, né? Então, isso aí fica assustado, fica com medo, é um medo. Então, eu acho que a gente sempre espera um pouquinho. Agora, se você vê que você trata a dor, né? Porque a dor também é a causa também de tudo isso. Você trata a dor e espera um pouco. Agora, eu acho assim, esse esperar um pouco é um pouco difícil, né? Porque as pessoas têm medo, têm coisa. E assim, por telefone, essas coisas, também é difícil isso daí, né? Então, eu acho assim, se você ficar na dúvida, se vomitou lá, se está ansioso, se está coisa, se não melhorou com os bloqueios aí, faz o soro. Eu acho que não tem que ter dúvida, assim, mas como eu trabalho assim, a maioria presencial, né, que a gente vê agora, que vem para o hospital, é mais tranquilo, porque você fica com o doente lá, você fica olhando, mas é isso daí, é a gradação, quer dizer, vômitos intensos, não tem dúvida. Um ou outro vômito, se ele vomitou moderado, não é para dar soro, tem que esperar um pouquinho, né? Acima dessas idades aí que eu falei. Perfeito, É doutora o que eu Palmira. acho, porque não tem jeito, senão você vai dar soro para todo mundo. E vai faltar. Isso mesmo. Já falando do soro, então, a minha próxima pergunta era essa. Como que está assim, a logística de soro aí de vocês? Os serviços estão com disponibilidade de soro em vários locais? Vocês estão com dificuldade de soro? Está centralizado? Como que está essa Então, distribuição na aqui em região de vocês? Ribeirão, agora está ficando ruim de novo, né? Aqui em Ribeirão, a gente, por enquanto, só tem soro na nossa unidade, no hospital, no HC lá da cidade. Só isso. Agora, foi feito um trabalho lá em São Paulo que eles fizeram assim, que a criança tem que estudar em todos os municípios, que a criança tem que chegar num posto dentro de meia hora. Ela tem que chegar num posto para ser atendida dentro de meia hora. E ela tem que chegar num ponto estratégico, que aí seria assim, né, os que rodeiam os outros. Nós somos um ponto estratégico, né? Ela tem que chegar nos municípios, e cada município lá perto daqui da nossa região tem um ponto estratégico. Ela tem que chegar dentro de 1h30. Então, isso aí parece que está dando certo, sabe? Então, mapeou tudo no estado de São Paulo. Tem que ser assim, tem que ser dentro de 1h30, o paciente tem que estar no hospital, no ponto estratégico. Excelente saber, Palmeira. Aqui na 17ª Regional do Paraná, aqui em Londrina, a gente fez algo semelhante também, junto com o SAMU. O paciente tem que estar no hospital universitário, né, que é o HU de Londrina, ele que é o referência para os 21 municípios da região, que é o ponto estratégico que você coloca. Então, o paciente tem que chegar no HU com 45 minutos, 45 minutos após chegar for acionado no serviço que é inicial, que está atendimento ele. Então, a gente está no mesmo caminho que vocês, porque eu acho que a precocidade do soro, acho que ela é importante nesse caso, importante. né? Quanto mais é o que vai resolver, né? Eles falam lá assim que até 3 horas, mas o ideal é ser sempre nas primeiras 2 horas. Mas às vezes é difícil, né? Porque às vezes não tem as coisas, não tem a ambulância, depende do lugar. Mas eles fizeram isso daí, está dando certo. Agora, às vezes, mesmo o paciente chegando cedo, podem catar. Aqueles que eu te falei que morreu aí, eles chegaram com 1h30. Tivemos 2 óbitos, né? Falei pra Você falou, a gente teve um óbito também, tem uns 3 meses aqui também. A Sony está digitando aqui, vamos ver se alguma pergunta que ela, algum comentário que ela gostaria de fazer, só um momento.
A Sony coloca aqui, doutora Palmira, o próprio profissional de saúde, por medo das condições que tem, pode fazer soro meio que indiscriminadamente. Ela está me perguntando ou ela está falando? Ela está falando. Não, eu acho que isso aí acontece em tudo, viu, o Camilo? Fala para a Sony, que mesmo nas cobras, eu vejo aí, assim, mesmo no nosso grupo de tóxico aí da coisa, acontecem coisas assim que tem hora que não tem que esperar um pouco, né? Eu acho que é difícil, mas eu acho assim, o escorpionismo, principalmente o escorpionismo, que mexe com o coração, que é uma coisa diferente de tudo o resto, se você tiver que, você deixa, dá, o que vai fazer? Não é? Porque também você não agora, eu só falo assim, eu falo isso porque eu vejo, eu trabalho assim com escorpião desde lá que eu entrei na faculdade, na carreira aí, né? É assim, tem o leve, tem o moderado e o grave. A gente deixa lá, você vai vendo a criança, como que tá, como que não tá. Perfeito. Eu acho que tem um excesso, então por isso que às vezes falta soro, né? Então também eu vejo assim, vou falar assim, vocês me desculpem, mas eu vejo que tem certos colegas que também não respeitam nem os soros nossos do 3, por exemplo, botrópico, 3, 6, né? E 12. Tem gente que faz 4, tem gente que faz 5. Então, tudo isso, eu acho assim, prejudica, porque quando você vai fazer uma análise, você fica perdido. Será que é 3? Será que é 4? Eu acho que tem que ter um número de soro. 3 ampolas, se é 3 ampolas. 6 ampolas, se é 6 ampolas. Não ficar aí pondo 10. É difícil, né? Depende de cada um. Agora, eu acho que depende da segurança. Eu acho que o médico ele tem que ter uma certa segurança, né? A gente tem que saber o que faz. Porque, às vezes, o soro também mal dado faz mal, né? Pode ter uma reação. Ou até mesmo... Eu não sei se vocês foram na rede, agora que teve agora, essa semana passada, vocês assistiram? Alguém de vocês assistiu? Mostraram um artigo lá que tem crianças que morrem porque dá muito soro, que morrem também porque dá pouco soro. Então tem que tomar cuidado. Agora, cada um é cada um. Eu acho que assim a gente faz o que a gente acha. Agora, eu só fico assim pensando assim, né? Porque quem está longe, se você, para você acreditar, às vezes as pessoas não sabem escorpião. E eu acho que também ninguém gosta, viu? Passa para frente, porque tem medo que morre na mão dele. É que evolui muito rápido. O escorpião ele tem uma evolução muito rápida. É difícil, mas vem muita gente, agora vem gente de todo lugar, cada um, né? Você não sabe como que é, as escolas. Então é difícil. Isso que você está falando, doutor Palmeiras, até que é importante a necessidade de manual, né, do Ministério, como um manual um pouco antigo, e talvez algumas atualizações faz necessário, até mesmo o pessoal da ponta, né? Que ainda continua tendo esse material como, às vezes, como referência. Então, em São Paulo, eles começaram a fazer isso. Eu mesmo estou indo para outras, agora não, porque hoje, antes da pandemia, eu estava indo presencial. Eu fui para 4 cidades aí fazer, e juntou um monte de gente aí de São Paulo, e a gente fez no São Paulo inteiro. Mas tem que continuar. Agora já me pescaram para fazer em dezembro. Mais 4 cidades, mas agora é online. A gente tenta, mas eu vou lá, a gente vê, que nos que eu fui, que não vai médico. Sabe quem vai? Vai enfermeiro. Eles são mais interessados que os médicos. Excelente pouco médico. Nunca excelente observação, Palmira. É isso mesmo. Infelizmente, a gente falta o médico, que é o prescritor, estar presente nessa capacitação. Então, e aí... eles não vão, vai meia dúzia e vai um monte de enfermeiros, todos eles estão interessados, eles vão lá, perguntam. Os meninos, os médicos não vão, não. Fica até chato, né? Sim, e é o que a gente observa na nossa região também. A gente vai falar capacitação, é sempre o enfermeiro que está ali, presente, raramente o médico. Então, é isso daí. Então, nunca vai, né? Tem que fazer uma outra coisa aí também, né?
A Francisca, a doutora Francisca fala que lá no Rio Grande do Norte é a mesma coisa também. Olá, É o que ela então, vê. tá vendo? Você vê, a gente sente isso, então não dá. Médico tem que querer fazer as coisas, se atualizar, principalmente nessa coisa grave aí, né? Sim. Acho que todo mundo elogiou a palestra, doutora Palmira, falaram que foi muito importante, acham que tem que ter de novo em algum momento, que a internet atrapalhou, depois eu converso com você, se você tiver disponibilidade, a gente remarca em algum dia. Pode fazer, aí a minha mão também vai estar boa. Isso! E talvez a gente remarca no seu retorno lá para a faculdade, talvez a internet de lá, e com a mão melhor também. Mas eu vou ligar lá para a minha operadora, viu? Porque nunca aconteceu isso, pelo amor de Deus. Estamos todos sujeitos a isso, sem problema algum. Fico muito feliz da sua participação, te agradeço imensamente a sua disponibilidade, mesmo aí com problema de saúde, né? A gente teve que remarcar do mês passado para este, mas mesmo assim você continuou disposta a nos ajudar nesse ciclo, esse tema tão importante, e de antemão te agradeço novamente a sua disponibilidade, tá? Sempre às ordens, viu? Muito obrigado, Palmira, e dando um recadinho pro pessoal, registrem sua presença, por favor, tá aí na tela, e para dia 1 do 12, né, que é a última palestra, é o último signo do nosso ano, a gente vai ter síndromes clínicas em toxicologia com a professora Adriana Mello Barotto, lá da Ciatox Santa Catarina. Tá? Aguardo todos aí. Agradeço a presença de todos, aos colegas aí do Uruguai e da América Latina que estão presentes aí no nosso signo, participando das nossas sessões, e a todo o pessoal do Brasil também que está presente conosco. Muito obrigado, gente. Tudo de bom para vocês. Excelente quarta-feira. Qualquer dúvida, à disposição no e-mail camiloguidoni@br. Doutora Palmira, todos, viu? Melhoras para você, tudo de bom e nos falamos. Abraço para todo mundo aí que eu não vi, viu? Tá? Tchau, tchau. Obrigado você. Tchau, tchau, abração.